Paz do Senhor, queridos, boa célula, que Deus te abençoe grandemente nesse dia, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, o dia que é a sua célula, que Deus lhe abençoe. Eu quero rapidamente compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração essa semana, num tempo onde nós estamos fazendo da nossa casa a nossa igreja, porque os cultos são transmitidos, as células são online, então nós fazemos o nosso sofá, da nossa mesa, o lugar de congregar também, é isso que nós podemos fazer nesse tempo. E o Espírito Santo tem nos perguntado como nós vamos voltar depois desse tempo de pandemia ao presencial. Vamos voltar mais fortalecidos ou enfraquecidos? E sem dúvida, a diferença para voltarmos fortalecidos e não enfraquecidos é fazermos da nossa casa um lugar onde está a presença de Deus. E aí nós olhamos para o texto de 1 Samuel capítulo 6, onde Davi no seu reino vai buscar a Arca da Aliança que estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e traz a arca. Nós vimos naquele episódio que ao trazer a arca, o filho de Abinadab toca na arca, quando os bois que carregam a arca numa carroça nova tropeçam e ele morre. Causa toda aquela dificuldade, depois a arca fica por 3 meses na casa de Obed-Edom. E quando fica 3 meses na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Obed-Edom prospera, a sua casa prospera, a sua família prospera, porque onde está a presença de Deus, há prosperidade. Para uns foi uma dificuldade, a arca produziu morte, para outros produziu prosperidade. E essa é a dualidade que nós vivemos hoje, de fazer desse tempo de pandemia um tempo de dificuldade, de morte, de separação, de tragédia, ou profetizarmos a cura, a restauração, a vida, a presença de Deus nesse tempo e voltarmos fortalecidos para a reunião da igreja presencial. Mas o meu desejo para você é que a presença de Deus seja a marca nesse tempo nas nossas casas. Que venhamos preparar a nossa casa, preparar o nosso dia, preparar a nossa agenda, preparar a nossa semana, abrirmos as portas para que o Espírito do Senhor fale conosco. Há 2000 anos atrás, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a presença do Senhor, que antes estava restrita a um lugar sobre a arca, agora está espalhado sobre a igreja. Se nós, através de Jesus, abrirmos a nossa casa para a presença do Espírito Santo. Esse é o meu convite para você nesse tempo, lembrando do texto de Davi, que depois de tanto tempo nós perguntamos como o povo pôde viver tanto tempo sem dar ênfase à presença de Deus no meio do reino. De acordo com os cálculos de quando a arca saiu do domínio do povo de Israel, com o sacerdote Eli e seus filhos que perderam por uma batalha contra os filisteus. Depois de 6 meses, depois a palavra fala que os filisteus não aguentaram ficar com a arca, porque a arca só produzia desgraça para eles, um povo que não conhecia a verdade da palavra. Então eles devolveram para o povo de Israel e de lá passaram-se quase 80 anos até que Davi foi resgatar a arca. E a minha pergunta é: como o povo pôde viver por tanto tempo sem essa marca da presença de Deus como centro na adoração e na vida do povo de Israel? Mas essa é uma diferença grande entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Um deles deu valor para a presença de Deus, o outro não deu o devido valor à presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida, a nossa história, a nossa família seja marcada pela presença de Deus, porque é isso que faz toda a diferença. Em 3 meses, a arca prosperou tremendamente a casa de Obed-Edom. A Bíblia não fala muita coisa de Obed-Edom, o que ele fazia, o que ele fez de diferente. Mas o que nós sabemos é que a Bíblia dá ênfase que apenas 3 meses foi suficiente para que a casa dele fosse completamente abençoada. Esse é o convite para você hoje, que você aproveite esse tempo de pandemia para permitir que a bênção de Deus encha a sua casa, encha a sua vida em família, porque nós cremos que o Senhor tem coisas grandes reservadas para a vida da igreja. Que Deus te abençoe. As perguntas para você discutir aí na célula são 2. A primeira, o que Davi fez de diferente da primeira vez que ele foi buscar a arca e da segunda vez que ele foi buscar a arca. E a segunda pergunta é: que geração você quer ser? Você quer ser a geração
que perdeu a arca, ou você quer ser a geração de Davi, que buscou a arca, deu valor para a presença de Deus e colocou Deus num pedestal bem alto, no trono da vida e do povo de Israel? Eu quero ser a segunda geração, geração de Davi, geração de Obed-Edom, apaixonado pela presença de Deus.